Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Gustavo, sou aluno de graduação da Biologia e faço parte do laboratório de Ecologia e Ecotoxicologia de Solos, orientado pelo professor Ricardo César. Hoje eu vou apresentar o trabalho Avaliação Preliminar da Ecotoxicidade de Sedimentos Dragados da Lagoa de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ. Bioensaios agudos com minhocas. Bom, primeiramente é preciso explicar a importância da dragagem em ambientes aquáticos, como a Lagoa de Jacarepaguá. Nas últimas décadas, com a expansão urbana, na sua maioria das vezes ordenada, rios e lagoas vêm sofrendo contaminações oriundas da falta de saneamento e também do despejo industrial irregular. Essas contaminações acabam gerando impactos ecológicos importantes, como eutrofização e assoreamento, o que acaba comprometendo serviços ecossistêmicos fundamentais para as comunidades ao entorno, como pesca, navegação e ecoturismo. Com isso em mente, a dragagem dos sedimentos de fundo tem sido uma alternativa importante para minimizar esses impactos. Entretanto, dragar não é uma tarefa simples. É preciso retirar milhões de toneladas de material e dar um destino sustentável para ele. Frequentemente, esses materiais dragados acabam sendo dispostos nos solos vizinhos mesmo, podendo causar sérios danos à biota. Os estudos que se fazem sobre contaminação, tradicionalmente, só levam em consideração as análises físicas e químicas. Embora esse tipo de estudo seja de grande importância, ele não dá conta de avaliar os possíveis efeitos ecológicos da poluição, e muito menos a toxicidade simultânea que esses diversos poluentes podem gerar sobre o organismo. Desta forma, o emprego de testes ecotoxicológicos é extremamente promissor, pois pode complementar os resultados oriundos das análises físicas e químicas. No caso dos solos, as minhocas são amplamente utilizadas nos testes ecotoxicológicos como bioindicadores. Isso se deve à grande abundância em solos tropicais e temperados, serem super importantes na cadeia trófica terrestre, servem de alimentos para outros animais e também por desempenharem importantes serviços ecossistêmicos, como manutenção da fertilidade do solo, aumento da aeração e permeabilidade do solo, coisas que são importantes para a agricultura, inclusive. O objetivo geral do trabalho é avaliar de forma preliminar a ecotoxicidade aguda de sedimentos dragados da Lagoa de Jacarepaguá, Complexo Lagunar de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, em cenário de disposição terrestre. As hipóteses são se os sedimentos são tóxicos, as minhocas em cenário de disposição em solo, as concentrações de mercúrio, um metal extremamente tóxico, nos sedimentos são elevadas, e se a granulometria e a concentração de matéria orgânica exercem papel relevante na toxicidade, capacidade de retenção de água e na concentração de mercúrio nos sedimentos. Bom, a nossa área de estudo foi a Lagoa de Jacarepaguá. Ela é uma lagoa que tem sua gênese associada à oscilação do nível do mar no período quaternário. Ela se conecta com as outras lagoas do complexo, como por exemplo a Lagoa da Tijuca, através da Lagoa do Camorim, que na verdade não é uma lagoa, e sim um canal. Existe uma ecologia política importante no entorno dessa lagoa, ou seja, a gente tem grupos sociais bem diferentes que habitam as suas margens, desde condomínios de luxo até comunidades de baixa renda. Ambas poluem a lagoa, mas experimentam esses impactos de forma bem diferente, tendo em vista a ocorrência de ecobarreiras. Essas ecobarreiras, por sua vez, não seguram de forma efetiva a poluição, que é drenada para a lagoa pelos rios e canais. Outra coisa importante de se destacar foram as dragagens prometidas para a lagoa no período das Olimpíadas, e que nunca foram feitas. Como vocês podem observar, o Complexo Olímpico se encontra aí nas margens. Agora a gente vai falar sobre as amostragens. Para a coleta do sedimento, foi utilizada a draga do tipo Van Veen, e os pontos escolhidos foram baseados em locais tradicionalmente conhecidos como assoreados pelos pescadores. Visando simular a disposição terrestre do material, foi escolhido o latossolo. Esse fato se deve à sua ampla distribuição geográfica, à sua baixa fertilidade e à sua habitual degradação oriunda da agricultura, o que dá a possibilidade de utilização de sedimentos dragados para a regeneração de áreas degradadas. A escolha do horizonte B se deve ao fato de ser considerado o horizonte diagnóstico de um solo, e também porque o horizonte A costuma ser totalmente degradado em áreas de agricultura, obrigando os agricultores a plantarem diretamente sobre o horizonte B. Seguindo aqui com os materiais e métodos, temos a determinação de mercúrio. Para fazer essa determinação, utilizamos o equipamento Lumex, esse que está aqui na foto, que é baseado na pirólise da amostra. A magnitude da contaminação foi avaliada com base na comparação das concentrações encontradas nas amostras com os valores orientados encontrados na Resolução 454 de 2012 do CONAMA, em que valores maiores que 0,17 são considerados de baixa probabilidade de efeitos tóxicos à biota
e de maiores que 0,486 são considerados de alta probabilidade. É importante destacar que essa resolução é uma cópia da legislação canadense, um país com características completamente diferentes do Brasil. O método adotado para a execução de bioensaios agudos com minhocas da espécie Elisânia andreae foi realizado com 500 gramas de solo, 10 organismos adultos com pesos semelhantes por réplica e réplicas adicionais de solo artificial como controle, para poder garantir a qualidade do experimento. Os parâmetros avaliados com esse teste foram a mortalidade dos organismos, a variação de biomassa e possíveis variações na morfologia do animal. Para fazer a determinação da capacidade de retenção de água, a gente mede o peso encontrado nesses tubinhos, que estão preenchidos pelas misturas solo-sedimento saturados de água, e depois a gente pesa novamente após levar a estufa a 105 graus Celsius. Aí depois só precisa fazer a diferença entre os pesos para encontrar a quantidade de água necessária para saturar a amostra. Resultados de discussão. Começamos analisando as amostras visualmente, para já termos uma noção dos tipos de sedimentos e as possíveis influências na sua formação. As amostras P1 e P4, como vocês podem observar, são visivelmente extremamente arenosas. Isso pode ser explicado pela presença de esporossolos nas proximidades, que eventualmente são erodidos para dentro da lagoa, e também de areias marinhas, oriundas da oscilação do nível do mar, que estão depositadas no fundo da lagoa. Possivelmente, o canal de Marapendi, que se encontra bem perto dos pontos, pode influenciar na granulometria das amostras também. A amostra P3 é visivelmente lamosa e tem uma cor bem mais escura, provavelmente por estar em uma área de hidrodinâmica baixa, um saco, que favorece a deposição de finos, mas também por estar rodeada de condomínios, que despejam esgoto ali, aumentando a concentração de matéria orgânica. Já a amostra P2 é mais arenosa, não tanto quanto a P1 e a P4, e está sob influência direta do canal Rio Pavuna, que é um rio retilinizado e altamente impactado pelo esgoto e rejeitos industriais, oriundos da Baixada de Jacarepaguá. Determinação da CRA. Bom, via de regra, a CRA é diretamente proporcional ao aumento do teor de matéria orgânica e ao aumento do teor de finos nas amostras. Dando uma olhada nos resultados da amostra P2, vemos que não ocorreu alteração significativa, com incremento de sedimento no latossolo, provavelmente porque ambos possuem granulometria e quantidade de matéria orgânica semelhantes. Já nas amostras P1 e P4, podemos ver que com o incremento dos sedimentos, as CRA diminuíram, provavelmente por serem muito arenosas. A amostra P3 foi o oposto, só a CRA aumentou, possivelmente por influência pelo alto teor de matéria orgânica e a sua textura lamosa. Esses são os resultados referentes à concentração de mercúrio no sedimento. Como vocês podem ver, apenas o P3 excedeu o nível 1, provavelmente pela sua granulometria e seu teor de matéria orgânica, que tendem a segurar mais mercúrio. A amostra P2 se aproximou do nível 1, provavelmente pelo seu teor de matéria orgânica, que segurou o mercúrio, apesar do sedimento ser arenoso. Já as outras amostras, P1 e P4, tiveram concentrações bem baixas, devido ao fato de serem praticamente areia pura. Só para termos uma ideia, os resultados obtidos aqui foram muito menores que a média da Lagoa Rodrigo de Freitas, que está na mesma cidade. Lá foram encontrados uma concentração média praticamente 2 vezes maior do que o nível 2. Por último, estão os resultados referentes à avaliação toxicológica com minhocas. Infelizmente, dada a pandemia, só foi possível fazer o teste com as amostras P1 e P2 até o momento. De forma geral, não ocorreram mortes significativas nas dosagens de 5% e 25%. Para termos uma ideia, ocorreram mortalidades significativas em doses de 12% em latossolo na Lagoa Rodrigo de Freitas. A biomassa das minhocas também não teve variação significativa com a adição de ambos os sedimentos. Entretanto, na dosagem de 50%, a maior parte das minhocas morreram na amostra P1 e todas as minhocas morreram na amostra P2. Com isso, dá para concluir que a amostra P2 é mais tóxica que a amostra P1. Concluímos que os sedimentos estragados avaliados foram tóxicos às minhocas em cenários de exposição em latossolo, ainda que comparado com a Lagoa Rodrigo de Freitas, a toxicidade seja menor. Os sedimentos de granulometria mais fina e maior teor de matéria orgânica foram capazes de incrementar a CRA do solo, com destaque para a amostra P3, e as amostras de mercúrio no ponto P3 e P2 foram consideradas altas, uma vez que excedem ou se aproximam do limite preconizado pela legislação brasileira para a qualidade de sedimentos aquáticos a serem dragados. Para os trabalhos futuros, nós precisamos efetuar a análise granulométrica de todos os sedimentos para além da análise visual, fazer a determinação de matéria orgânica dos sedimentos, realizar a análise ecotoxicológica dos outros sedimentos restantes e refinar as análises ecotoxicológicas dos resultados aqui apresentados, fazendo doses intermediárias entre 25% e 50%. Bom, agradeço ao CNPq pela bolsa de iniciação científica, aos colegas do Lecotox pela ajuda da montagem dos bioensaios,
ao professor Salomão, da Faculdade de Engenharia da UERJ, pelo auxílio da coleta dos sedimentos, e, é claro, ao meu orientador, o Ricardo César, pelo carinho e pela ajuda aí de sempre.